Então, eu sou Ione Bentes, sou professora e pesquisadora na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e este trabalho faz parte de um projeto de pesquisa maior que envolve algumas áreas de conhecimento, entre elas semiótica, design e comunicação, e se ocupa dos processos de significação, das figuras de retórica que organizam os significados em sua expressão e pretendem trazer novas luzes aos estudos de design por essa perspectiva. Esse artigo, que leva o título Arte e Design no Espaço Público da Cidade, ele questiona, de certa forma, o caráter estável e duradouro das manifestações ou da apresentação das manifestações de arte e comunicação, e que são reconhecidas pela história e que se apresentam, então, como formas alternativas expostas no espaço público da cidade, com igual relevância e mais, com muita atualidade. Condições de arte, design e comunicação são as melhores condições de representação dos temas cotidianos e populares, uma vez que articulam diferentes áreas de conhecimento, diferentes formas de expressão. Elas estão expostas nas ruas, nas praças, no mobiliário urbano, sob forma de cartazes, pichações ou grafites e mesmo esculturas. Essas expressões registram experiências transgressivas, estão entre as visões da realidade, com capacidade de experimentar e, sobretudo, de falar sobre a vida vivida, sobre a vida real. Neste momento, prevalece a liberdade do indivíduo, um registro subjetivo, a relevância do presente e o predomínio da imaginação e não das regras. São expressões sem tantas regras ou proibições, de tal forma que possibilitam ressignificações de um homem contemporâneo, de certa forma, bastante perplexo com o impacto ou efeito das tecnologias na construção das sociabilidades e com as próprias formas de sociabilidades por elas ensejadas, como, por exemplo, no caso do smartphone e os novos hábitos. A arte, como uma forma de protesto político e ratificação da estrutura de poder, funciona bem nesses espaços inaugurais, até porque aparecem mascarados, no sentido positivo de mascarados. Ou seja, são espaços em que não havia expectativa de sua presença, mas que aí estão de modo a surpreender. Essas realizações inovadoras não são orientadas, portanto, pela obediência rigorosa de um método ou por um argumento racional ligado às práticas e aos vocabulários atuais. É a imaginação que contribui para a criação de uma nova forma de vida cultural, de um novo vocabulário, de descrições alternativas de nós mesmos e do mundo. É aquilo que aparece à nossa percepção e que é significado e ressignificado por nós na plena expressão daquilo que é a percepção subjetiva e do seu componente coletivo, já que, como indivíduos, somos partes de uma grande sociedade. As produções artísticas promovem a renovação do espaço urbano a partir da perspectiva de levar arte e design para todos, sem a expressa necessidade de frequentar museus ou espaços de apresentação das obras de arte.
Então, as palavras mais significativas que orientam este trabalho são, em verdade, artes, as metáforas e narrativa, aliás, as narrativas feitas de metáforas, postas na natureza e na cidade, e mediadas pela tecnologia. Em síntese, poderíamos dizer que se estudam os efeitos de uma nova retórica visual urbana, feitas de metáforas e alegorias, como caminho de expressão simbólica dos significados em artefatos de arte e cultura expostas nas ruas da cidade. A investigação, a reflexão leva a algumas conclusões parciais ou comentários, considerações, na verdade, menos que conclusões, e, de certa forma, comprovam a perspectiva de que esses artefatos, objetos dessa análise, são relevantes para a compreensão do modo de vida contemporâneo, são cortes que se produzem no tecido coletivo de forma sutil e imaterial, muito mais que material e sólido, porque sejam eles explícitos ou implícitos, manifestam uma determinada forma de estar e de ser no mundo, transitória ou de longa duração. Os artefatos encontram materialidade no tecido urbano. Os itinerários da cidade fazem as pessoas se moverem por rotas ocasionais ou descritas, mas não podem impedir que nessas rotas, de qualquer natureza, se façam descobertas que infringem os caminhos previamente indicados. Por transgredir e inverter, os movimentos de continuidade e descontinuidade são consolidados. Cidade é uma metáfora do corpo. As ruas são veias e artérias. Realidade material e simbólica que a expressa. Nossa participação no imaginário social está intimamente relacionada ao poder de representação e de mutação das metáforas. Trabalhar metáforas é trabalhar hibridismos que misturam atitudes, mentalidades, valores e símbolos de artefatos e de práticas. O uso das metáforas amplia as condições de harmonização, em que as formas do homem se expressam em todos os ângulos e papéis, seja no campo dos esportes, das festas religiosas ou das artes. Nesse trabalho, os cenários também são metaforizados e, por analogia, correspondem às ruas em suas linhas e como equipamentos ou artefatos são organizados. Tudo isso está escrito nas paredes, nos postes, nas fachadas, nos murais ou na própria natureza, quando invadem os canteiros verdes das gramas viçosas. Mídias e artefatos que viajam no espaço urbano em diferentes direções e cruzamentos acompanham ou são a própria caminhada dos atores que constroem suas narrativas a partir de um dado ponto e sem pausas ou términos pré-concebidos. Essa experiência é contrária ao enfraquecimento do eu. Pelo contrário, o reforça, uma vez que resulta de uma livre produção de subjetividades. A arte e artefatos refletem a sociedade, expressam as forças imanentes e transcendentes que pautam as relações entre os indivíduos. É o homem que aparece como principal proponente desta ordem de sentidos. Ele é o sujeito dos temas e das estratégias. São parte material e integrante das ruas da cidade. Sintetizam-se em antíteses que articulam o natural ou artificial, o estático dinâmico, a delação e a proposição, o convite e denegação,
a expressão e omissão, a sociabilidade e afeto, diálogo e satisfação.